Perguntar não ofende. Eu sou Mariano Sena, falando de Berlim. Hoje é 9 de junho de 2022. A história se repete como farsa? Tropecei esses dias nesse livro aqui, do consagrado Anthony Beevor. Um excelente relato dos últimos dias da Alemanha nazista. Aqui eu quero citar uma parte muito interessante da história narrada pelo general Reimann. Nas palavras do Beevor, do Anthony Beevor, o homem com o serviço menos invejável na época, que era, nesses últimos meses da guerra, responsável por defender a capital Berlim do ataque soviético, que se aproximava das fronteiras. Já tinha atravessado a fronteira da Polônia com a Alemanha e já estava nos calcanhares dos nazistas, quase chegando à capital Berlim. O general Reimann conta uma experiência numa das reuniões que ele teve com a cúpula nazista no bunker da chancelaria, onde ele pergunta ou coloca o problema para o Führer, Adolf Hitler, de que a Berlim daquela época, abril de 1945, tinha mais ou menos 3 milhões e meio de habitantes, dos quais 120 mil bebês. O general Reimann pergunta como é que ele faria para alimentar essas crianças? Qual a estratégia pensada para isso? Ao que o Hitler lhe queimou com os olhos, dizendo: não existem crianças com essa idade mais em Berlim. Essa é apenas uma das mentiras, a mentira como estratégia, não só militar, política especialmente, que foi usada nessa época para permitir que os líderes do partido nazista tivessem tempo suficiente para saírem, fugirem, deixando toda a população à mercê do famigerado Exército Vermelho, para serem massacradas na cidade, na capital. Voltando aos dias de hoje, e daí da minha pergunta, eu acordo todos os dias aqui, todos os dias, onde é repetida a seguinte informação: a guerra, a invasão da Rússia, a invasão russa, a guerra na Ucrânia, é responsável pela crise financeira, pela crise econômica, pelo aumento de preços, a inflação, desabastecimento, etc, 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 etc. Quem trabalha com informação, como é o meu caso, sabe que, por exemplo, a inflação, a subida de preços só dos combustíveis do gás já havia quadruplicado antes do início da guerra. Isso é um fato. Já havia um aumento de preços, ou seja, já havia uma inflação, não nos níveis de hoje, mas já havia uma inflação fora do comum antes da guerra também. Outra questão que é colocada é o seguinte: é o conflito que está causando o aumento de preço? Ou é a resposta dos europeus e das potências ocidentais a ela? As sanções à Rússia, no caso. Vamos pegar o caso dos cereais, dos grãos que estão bloqueados nos portos do Mar Negro, né? Um dos maiores exportadores, o segundo maior exportador de trigo do mundo é a Ucrânia, que hoje só tem acesso ao Mar Negro para exportar os seus grãos pelo porto de Odessa. Acontece que os próprios ucranianos bloquearam o porto, minaram o porto para impedir que os russos tivessem a oportunidade de fazer uma operação anfíbia e invadir a cidade. Pois bem, pergunto, nesse caso os ucranianos não estão conseguindo exportar porque há uma proposta clara dos russos de não fazer nenhuma operação militar na cidade, permitir o escoamento do porto. Essa negociação está sendo intermediada pela Turquia, estranhamente, mas parece que é o único partido que se colocou à disposição para tentar uma saída pacífica para esse imbróglio humanitário. E o que acontece é que os ucranianos se negam à proposta dos russos, que seria, eles teriam que desbloquear, tirar as minas que colocaram no porto, para permitir que os navios carregando os grãos pudessem sair por ali.
Os russos respondem que os russos são os maiores produtores de trigo do mundo, respondem que, como eles estão sofrendo sanções, não há o que falar com as potências ocidentais com relação a isso. E os russos já estão negociando diretamente com os países que têm problemas, como, por exemplo, o Senegal. O presidente do Senegal esteve com Vladimir Putin na semana passada, tratando justamente desse assunto. E parece que resolveu a questão para o lado dele. Mas as potências ocidentais, ou pelo menos aqui na Alemanha, e eu vejo no discurso da maior parte da mídia ocidental, de que não, o conflito em si é o que está causando o problema, e não a resposta a ele. Pergunto, quem está mentindo nessa história? São as sanções que estão causando o problema de desabastecimento de comida? Ou é a guerra que provoca as sanções? Mas não poderia haver uma outra resposta mais inteligente, mais sensível, mais humanista a essa guerra terrível? Ou vencer Vladimir Putin compensa qualquer sacrifício humano mundo afora? Essa questão da inflação praticamente é unânime. E agora saiu ontem a secretária de Tesouro norte-americana novamente repetiu o discurso culpando a guerra. Eles usam essas palavras. O conflito na Ucrânia é o responsável pelo desabastecimento, pelo aumento de preços fora de controle praticamente aqui na Europa e nos Estados Unidos. Para dar um exemplo para vocês, a gasolina passou de $6 nos Estados Unidos, em alguns pontos chega a 8. Aqui na Alemanha, eles montaram uma proposta muito inteligente de reduzir uma boa parte dos impostos dos combustíveis para reduzir o preço de 30 a 60 centavos, dependendo do tipo de combustível. O que aconteceu? Os cartéis de abastecimento comeram a parte desse desconto e o preço não baixou tanto quanto esperado e já voltou a subir. Já está aí na casa de 2 euros de novo, quando que no início do ano era 1,20, 1,30, 1,50 e dizem que até o fim do ano pode chegar a 3 euros por litro de gasolina. A questão da estagflação que está abatendo agora a Grã-Bretanha vai na mesma linha. Pergunto, por que é necessário, qual o sentido de dizer que a guerra é que está causando isso? Não seria a resposta a ela? Não seria a resposta a essa guerra que está causando essa crise econômica mundial? Isso para não falar que a Rússia, sancionada, embargada, já está negociando, por exemplo, a parte do petróleo que era entregue à Europa já está sendo negociada com China e Índia. O resultado foi anunciado ontem que o comércio do New York Times, o comércio entre China e Rússia chegará a 200 bilhões de dólares em 2022. Recorde histórico. E na mídia, nessa mesma mídia que coloca a culpa na guerra pela crise econômica e não a resposta à guerra, essa mesma mídia coloca a China como o grande desafio do século XXI para as potências ocidentais. O que dirá então de China e Rússia juntas? Daremos conta disso? É inteligente essa estratégia? Teremos que escolher um lado? Até onde vai essa falta de bom senso? Perguntar não ofende.